muito bom, irmãos, a gente falar da palavra do Senhor logo após a gente louvar. É bom quando nós abrimos os nossos corações ao Senhor, porque o que Deus ama muito é quando a gente é real, quando a gente é honesto com Ele, né? Quando a gente está feliz com Ele, porque a gente está feliz, mas também quando a gente está triste, a gente tem que dizer para Ele que a gente está triste. Só que não podemos deixar apagar o pavio e fumega. Zé. Não deixa apagar o pavio que fumega. Queridos, há umas 3 semanas que a gente vem pensando nessa carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, e muito interessante porque aonde eu vou a gente está falando sobre o Timóteo. Aí fomos chamados para pregar lá em Comendador Soares, na festa dos jovens, e lá também era Timóteo. Depois a gente veio para a igreja aqui, pastor Paulo na sexta-feira falou sobre Timóteo, a nossa aula, na nossa lição é sobre Timóteo, depois vem Cladinha Pereira, fala sobre Timóteo. Eu fico muito feliz, irmãos, porque eu sempre digo isso e vou repetir mais uma vez. Preste sempre atenção no trabalho, no teu culto e naquilo que está acontecendo nessa reunião congregacional, porque o Senhor fala desde o primeiro momento. E é tão bom a gente perceber isso, irmãos. Deus aproveita todos os momentos para falar com a gente. Moniquinha falou aqui também, né, Mônica? Às vezes as circunstâncias não estão boas, mas Deus está lá e Deus é muito melhor do que uma mãe. Por mais estranho que isso possa parecer, o que é maior do que o amor de uma mãe? Mas Deus ainda assim, e só Ele pode falar, ainda que uma mãe se esqueça, eu todavia nunca me esquecerei. E eu queria falar com os irmãos a respeito um pouco sobre a segunda carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1, nos versos 6 ao 12. A gente daqui a pouco vai ler, já deixa a Bíblia aberta, se os nossos queridos deixarem aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1, versos 6 ao 12. Os irmãos já sabem que eu sempre repito isso aqui, né, irmãos? Vou falar mais uma vez. Nós cristãos não somos super-homens. Nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades que todas as outras pessoas. Pena que, às vezes, para a gente fazer uma defesa do Evangelho, a gente quer ficar com um sorriso, como se fosse aquele comercial de creme dental que você tem que expressar esse rosão bonitão do nosso querido ali, ao lado da Irã, né? A gente quer ficar rindo o tempo todo. Mas isso, irmãos, nunca foi Evangelho, isso não condiz com a realidade, não condiz com a natureza do Evangelho. O Senhor nunca disse que nós teríamos o tempo todo de felicidade, Ele nunca falou isso. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala do seu sofrimento. O nosso mestre maior nunca disse para a gente que ele ficou agoniado com as coisas terríveis que ainda aconteceriam com ele. Nosso mestre se agoniou. Então, a vida é uma sucessão de eventos que alternam bons e maus momentos, inclusive para nós cristãos, ou não é? Ou só acontece comigo? Ricardo, só acontece contigo, infelizmente. É fácil, irmãos, a gente observar que a nossa fé nem sempre está lá em cima. A nossa fé também tem baixas. Às vezes a gente está alegre, está bastante animado, a gente faz o que a gente acabou de fazer aqui, cantar. Obrigado, Faguinho. Obrigado. A gente canta louvores, a gente experimenta a nossa fé da melhor maneira possível quando a gente está alegre, mas também tem aqueles momentos que a gente está tão triste, irmãos, que frequentar o culto é difícil, que orar é difícil. A gente fica mais ligado com as coisas do dia a dia, agarrado ao celular, a gente ora pouco, a nossa mente acaba se enchendo de coisas que não condizem com Deus, não tem relação com Deus. Aí quando a gente avalia o nosso coração, a gente fica decepcionado conosco mesmos. A gente fica triste com a gente mesmo, quando a gente observa, meu Deus, como eu estou distante. A gente acaba ficando decepcionado conosco mesmo. Só que eu preciso, irmão, tenha um pouco de paciência comigo nesta noite. Eu preciso ressaltar aos meus queridos irmãos que essas coisas, esses desânimos, essas tristezas acontecem com todo mundo. Não estou aqui falando daquelas pessoas que nunca tiveram fé. Não estou falando daquelas pessoas que entraram alegremente nas nossas igrejas
por uma porta e daqui a pouco saíram por outra, tristes. Não estou falando daquelas pessoas que o apóstolo João diz que estavam conosco, mas não pertenciam à nossa comunidade. Estavam no nosso meio, mas não pertenciam à nossa comunidade. Não estou falando dessas pessoas, não. Eu estou falando de cristãos verdadeiros, que às vezes têm dúvidas, às vezes ficam tristes, às vezes se perguntam o que eu estou fazendo aqui, às vezes se perguntam o que adianta eu vir no culto da manhã e vir no culto à noite. São cristãos verdadeiros que ficam desanimados em algum momento, passam por tristezas e começam a se fazer esse tipo de pergunta. Confesso aos irmãos que eu preferia muito estar aqui saltitando, falando sobre o pavio que fumega, mas Deus colocou no meu coração essa mensagem, essa palavra, e eu quero dividir com meus queridos irmãos. São cristãos verdadeiros, sim, que professavam a fé, fizeram profissão de fé, estudam a palavra de Deus, mas há momentos que eles estão desanimados, que eles estão tristes. Aí, lendo essa passagem de apóstolo Paulo a seu filho Timóteo, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, não tão tranquilo, mas pelo menos não tão chateado comigo mesmo, quando eu percebi que eu não estou sozinho. Vamos à leitura do texto? 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 ao 12. Está aqui em cima, tá, né? Versão internacional, muito bom. A partir do verso 6, diz assim, acompanhe a leitura, meus queridos. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha vivo o quê, irmãos? Mantenha vivo o quê? Ou numa linguagem do Zé Luiz, não deixe apagar o pavio que fumega. Luiz, que maravilha. Fala, Luiz. Então, entenderam, irmão? Preste atenção. Olha que papai quer falar conosco nessa noite. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou de equilíbrio, ou de autodisciplina. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Aqui que começa a coisa a ficar tão gostosa. Não em virtude das nossas, mas por causa de quem? Da sua própria determinação. Própria de quem, queridos? Isso é mania de professor de escola dominical, né? Vai ficar fazendo perguntas, né? Própria de quem? Quem acertar, o pastor Alexandre vai dar uma caixa de bombom. Própria determinação de quem, meus queridos? Fala, Zé. Sei que você está empolgado, Zé. Fala. O Todo-Poderoso. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que as tristezas e o desânimo podem nos atingir, mas aquele que determinou a tua salvação permanece fiel, como nós cantamos hoje. Tenho certeza da tua vocação. Ainda que você esteja triste, desanimado, continue confiando no teu Deus. E venha para cá, porque quando você chegando, hoje eu estou desanimado, os irmãos vão perceber que eu estou triste. Venha triste a si mesmo, porque aqui o Espírito Santo se carregará de dizer para você: meu filho, você não sabe ou esqueceu que eu habito em você. Você esqueceu do dom que eu te dei. Você esqueceu das promessas que eu te dei. É aqui que a gente vai ouvir isso, é aqui que a gente precisa estar. Ora, irmãos, vamos continuar. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ai, meu Deus do céu! Aí continua: Ele tornou inoperante a morte. Cadê, ó morte, a tua força? Cadê, ó morte, os teus aguilhões? Deus o tornou inoperante, não opera. Mas Ricardo, eu sei de tanto crente que morreu. Como é que Deus tornou inoperante a morte?
de tanto crente, tanto servo de Deus, tanto vaso, tanto poder, e morreram. Mas quem te disse que a morte está mantendo eles com ela? Quem te disse? O nosso Senhor, irmãos, vencedor, inclusive sobre a morte, que é o último inimigo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida. E o quê? Alguém aqui quer ser imortal? Quer ser imortal? X-Men, Titânio. A gente vai ser imortal, irmãos. Eles ficam brigando lá fora, criando ficção, e a gente aqui, tão pequenininho, né? A gente vai ser imortal. Vai pensando nessas coisas, irmãos, enquanto você está aí sentado. Se você está um pouquinho desanimado, Ricardo, só você que está desanimado, não tem ninguém aqui desanimado. Tá bom, vai ser para mim então a mensagem. Vai lembrando dessas coisas. Por meio do Evangelho, deste Evangelho que fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer o quê, meus queridos? Lê para a gente. O que lhe confiei. Amém. Todo mundo conhece Timóteo, todos nós conhecemos Timóteo. A avó de Timóteo era crente? A mãe de Timóteo era crente? Vamos lá responder, irmão, vocês são leitores da Bíblia. Sim, fala assim, sim, me dá essa alegria. Sim. O pai de Timóteo era crente? Não. O pai adotivo, o pai na fé era? Muito. Calvino, João Calvino, que era um grande frasista, né, pastores? Ele dizia o seguinte: todas as vezes que Timóteo mamava, ele na verdade bebia fé. Calvino gostava de umas frases de efeito, né? Frasezinha, né? Bonita. Para provar que a mãe dele era uma cristã. Daquelas poderosas que ensinam os seus filhos a adorarem ao Senhor. Por isso que Timóteo, tão novinho, começou a dirigir cultos, começou a dirigir igrejas. Deus começou a confiar neles trabalhos maiores. Mas vocês também sabem que Timóteo era meio frágil fisicamente, não era? Ele tinha um problema. Aonde? Quem responde para mim? No estômago. Podia ser uma gastrite, podia ser uma coisa pior. Timóteo era emocionalmente frágil também. Talvez porque o seu pai não era cristão. Ele ficava preocupado com o seu pai. Talvez. O pai era grego. Aos domingos gostava de um futebolzinho. Não era futebol, era outro tipo de esporte que tinha lá. Os gregos gostavam dessa festa. E Timóteo talvez ficasse preocupado com isso. Talvez Timóteo também, talvez não. Isso com certeza Timóteo estava preocupado com seu pai adotivo, seu pai na fé preso, o ancião Paulo preso, talvez correndo risco de morte. Talvez essas coisas todas estavam levando Timóteo a ficar desanimado. O que estava então acontecendo com o nosso querido Timóteo? Paulo, muito preocupado com seu filho na fé, escreve o que nós acabamos de ler aqui. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Paulo estava preocupado com seu filho, estava temeroso que talvez ele já estivesse entrando num processo de desânimo. E Paulo então faz-lhe essa recomendação. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. E essa recomendação é extensiva a todos nós. O que é manter viva a chama? O que é manter essa chama incandescente? Veja, isso é uma função nossa. Ele não falou para Paulo, busque ao Senhor para que Ele renove a sua fé, para que Ele renove a sua chama. Ele diz, não, mantenha viva. Assopre a cinza que está vindo fazer com que você fique desanimado. Remexa as brasas. Churrasqueiros, me ajuda aí, churrasqueiros. Não é preciso tirar aquela cinza, jogar toda aquela cinza fora, botar carvão novo, tatear fogo, assoprar. O trabalho é nosso. Mas quem dá poder para fazer isso é o Espírito Santo que habita em nós. Que maravilha, irmãos. Essas coisas acontecem conosco. Aí eu queria dividir com vocês, nesse tempo que nós temos,
algumas coisas que eu acho que acabam apagando o nosso dom, a chama do nosso dom. A primeira coisa, o primeiro motivo que eu vejo do apagar da nossa chama, talvez seja o peso da vida. Viver é fácil, irmãos? Tem sido cada dia mais difícil, não é? Veja, esse ano nós temos eleição, não é isso? Daqui a pouco a gente vai estar falando de segurança, saúde, educação, alimentação, moradia. Eles vão ter resposta para tudo. Os preços estão subindo, está tudo subindo em todas as áreas. Se alguém consegue pagar todos os boletos no final do mês, dê muita glórias a Deus. Os boletos estão se acumulando. São os pesos da vida. Mas é justamente, irmãos, nesse momento de dificuldades, dessa circunstância do peso da vida, que o Senhor nos fala, Paulo fala no versículo 8, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o quê? O versículo 8, segundo o poder de Deus. Nós que estamos passando por essas dificuldades, é que temos que falar para as outras pessoas sobre esse poder de Deus. A gente que precisa do alento, somos nós que devemos oferecer alento, porque isso foi que Deus nos confiou. E é exatamente essa pressão, irmãos, essa dificuldade da vida, que nós devemos entender que isso faz parte do curso natural da nossa vida. Qual foi o momento que Deus prometeu para a gente uma bolha de proteção? Onde está escrito, irmãos? Qual foi o momento que Deus disse que nada, nenhuma calamidade vai te atingir? Aí basta a gente lembrar de quem? De Jó, basta a gente lembrar de José, Daniel na cova dos leões, não é isso, rapaziada, que nós estávamos falando hoje lá dentro, que a gente chegou à conclusão lá na nossa aula que os leões eram veganos, não é isso? Brincadeira, tá? Não foi revelação não, os leões continuaram sendo carnívoros, nosso Deus aqui foi lá e fechou a boca dos leões, né? A vida está difícil, mas aí me lembro que o Zé Luiz leu, Zé Luiz, né? Pastor Zé Luiz, não é isso? Ah, sim. É a idade. Eu também passei dos 15 anos. O salmista, ou os salmistas, sempre nos apresentam solução para esses problemas do peso da vida. Ele diz que o nosso Deus é refúgio. Ele diz que o nosso Deus é fortaleza, é um alto refúgio, que o nosso Deus é uma sombra, que o nosso Deus é um esconderijo. Ei, filhinho, está difícil a vida, está pesada, vai para lá, se refugie em Deus, na torre forte. Aí vocês têm que fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, eu nem sei se Deus vai me livrar dessa fornalha, mas livrando ou não, eu vou continuar com o meu Deus. Não, os joelhos não se dobrarão com o peso da vida. Então, talvez o peso da vida, irmãos, está fazendo com que você fique desanimado. Mas saiba, tenha certeza, se a vida está difícil, há uma promessa de Jesus conosco. Talvez Ele não nos livre de tempo todo, mas Ele vai estar conosco nessa peleja. Um outro motivo que talvez me faça ficar desanimado, sejam os sofrimentos da vida. Irmãos, nós sabemos que temos que orar pelos nossos filhos que estão afastados, não é isso? Temos que orar para os nossos entes queridos que estão doentes. Mas já perceberam que algumas vezes nós oramos e os nossos queridos vão embora? Os sofrimentos da vida. Sabe que às vezes nós chamamos isso o silêncio de Deus. Deus não nos responde, ou então as coisas acontecem. Sabe a gente é um pouco impaciente, já perceberam isso? A gente é um pouco impaciente, a gente ora e já quer respostas prontas, de imediato. Sabe aquela oração que americano gosta de fazer? Senhor, me dê paciência. Agora! Eu quero agora! Né? Às vezes a gente passa por essas situações, irmãos. Nós oramos pela saúde das nossas pessoas e elas morrem. Talvez isso nos canse e nos debilite, mas a gente tem que mudar o foco, porque Deus nunca prometeu isso. O que Ele promete é que estará conosco todos os dias das nossas vidas. E nós falamos lá no início que as nossas vidas alternam bons e maus momentos. A gente precisa entender isso. Vejam, essa coisa, irmãos, de que vivemos de milagre, chuva de milagre, vai cair milagre, vai chover.
Passamos uma época cantando isso bastante, né? Uns 10 anos atrás, como se cantava sobre chuva. Vai chover, Senhor, manda chuva, e lá vem chuva de bênção. Isso é irreal, isso não é bíblico. Sabe o que é bíblico? Leiam a Bíblia de vocês aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Se der para colocar aqui, vai ser melhor ainda. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Irmãozinhos de Deus, a vida não é um parque de diversões. Vocês conhecem aquela literatura dos testemunhos de Jeová? Aqueles desenhos bonitos que eles colocam do paraíso, já viram? Lamento dizer, a nossa vida aqui na terra não é só de paraíso. A nossa vida na terra, que a Bíblia diz que é assim, ó. Vamos ler? De todos os lados somos o quê? Mas não ficamos perplexos, mas não somos o quê, queridos? Perseguidos, mas não abatidos. Os irmãos estão começando a entender aonde eu quero chegar, meus queridos? Perplexidade, perseguição, essas coisas vão acontecer conosco, está escrito, ele disse, mas ele diz um negócio aqui que eu fico muito feliz, mas não abandonados, não destruídos. Está abatido, irmão? Ore ao Senhor. Está abatido? Venha para a igreja. Está abatido? Liga para o teu irmão para te ajudar. E você que está forte, ajude o teu irmão. Se os dois estiverem abatidos, vem todos os dois para a igreja e converse com o pastor Paulo. A gente precisa, irmãos, entender que essas coisas acontecem conosco. É disso que eu quero falar, é desse breve comentário que eu estou querendo falar com os irmãos, é para que a gente sinta, que a gente perceba, mesmo quando a gente errar, mesmo quando a gente estiver profundamente magoado ou incompreendido, desejando até desistir, creia, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Tem um texto, é outro texto que eu gosto muito, desculpem, mas eu estou falando dos textos que eu gosto. Eu preciso que eu ajude vocês me leiam junto comigo, Lucas 7, 47. Já estamos quase terminando. Dê mais um pouco de paciência para mim. Um pouco mais de paciência. Lucas 7, 47. Lucas 7, 47. Eu gosto muito dessa passagem. Os irmãos aqui já devem ter me ouvido falar muito desse versículo. Vamos lá? Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram o quê? Pois ela fez o quê? Olha o segredo. Não tem segredo nenhum aí. Está muito claro. Porque ela amou. Agora continue. Mas aquele a quem pouco foi, o que ele faz? Queridos, preste atenção comigo, acompanhem o raciocínio. Você tem ideia de quantos pecados, o tamanho do pecado que Jesus perdoou da gente? Vocês têm ideia disso? Da magnitude, da quantidade absurda de pecados que Deus nos perdoou em Cristo Jesus? Talvez a gente fique desanimado ou esteja abatido porque a gente esqueceu de tudo isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que eu entendo que Ele criou a ceia para isso, para a gente lembrar. Olha, eu estive aqui, meu filho, eu sofri por vocês, eu derramei sangue na cruz do Calvário, meu corpo foi despedaçado por você. Eu sei que você está abatido, eu conheço isso, eu reconheço, mas veja, me ame. E se sinta perdoado, irmãos. Às vezes a gente precisa, o Fagner orou aqui, aí você fala assim, poxa, Ricardo, você estava orando não? Estava prestando atenção na oração do irmão? Eu gosto de prestar atenção na oração dos irmãos porque eu gosto de dar amém. Sem contar que eu também, minha oração, né, eu oro 30 segundos assim, já orei tudo. Aí eu vou só Senhor abençoa, é isso aí papai, tá certo, é verdade, Senhor, abençoa. E ele falou sobre as falhas, eu achei aquilo muito interessante, sabe por quê, irmãos? A gente tem que mudar o nosso foco, mudar a forma de ver. Quando nós só começamos a pensar nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, isso gera angústia.
gera angústia. Mas quando a gente muda o foco, quando a gente olha para um Deus que é infalível, onde não há falhas, e esse Deus me diz que Ele determinou a minha vocação, e Ele, pela graça e na fé de Jesus Cristo, me garante uma vida eterna, queridos, eu só posso ficar abatido durante uns 2, 3 segundos. Eu preciso entender isso, meus queridos. Eu não estou aqui pregando, irmãos, fazendo com que você viva fraco, meus queridos, fraqueje mesmo. Não, isso é natural, acontece com todo mundo, mas eu quero que a gente perceba definitivamente que mesmo nas nossas fraquezas, a gente precisa caminhar esse caminho da fé. A gente precisa ter a certeza que o Senhor está conosco o tempo todo. Detalhe, irmãos, falávamos isso lá com os nossos queridos jovens. A gente só precisa de 24 horas para que o nosso relacionamento com Deus envelheça. Quando você deixa de falar com Ele, quando você esquece de orar, quando você não lê a Bíblia, Deus acaba ficando monótono para você. Então não esqueça de orar. Deus é tão acessível que não existe maneiras ou formas pré-estabelecidas para a gente falar com Ele. Quer falar com Ele sentado? Fale. Quer falar com Ele andando? Fale. Quer falar com Ele de olhos abertos? Fale. Quer falar com Ele de olhos fechados? Fale. Deus está acessível. Não se canse do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente finalizar, Salmos 51, 12, irmãos. Salmos 51, 12. Qual é a oração do salmista aqui? Devolva-me o quê? A alegria da salvação. Irmãos, uma das maneiras de você reavivar o dom que você recebeu é você fazer esse projeto memória. Rememorize tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Coloque na sua mente para que Ele devolva e peça a Ele para devolver a alegria da salvação. Aquela adoração vibrante que a gente tem, aquela alegria que produz uma vida ativa, mesmo diante das dificuldades. E por fim, irmãos, que Ele nos possa dar disposição para a gente passar essa tocha viva, essa chama incandescente para as outras pessoas que estão conosco. Passar dificuldades, provas, provações, desânimo, abatimento, não é só você que passa, tenha na sua mente, mas passando por tudo isso, recorra ao Senhor, que é o teu alto refúgio. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e agradecemos a oportunidade.